Olá, tudo bem? Eu sou Brian Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje você vai ver aqui um trecho do nosso módulo bônus do nosso curso Mãos à Terra, onde vamos passar um ABC ali para vocês de todos os cuidados, dos pilares dos cuidados das plantas, e passar para você também o meu protocolo de cuidado em que eu aplico nas minhas plantas aqui em casa e também nos jardins de meus clientes de consultoria. E nós temos também ali como módulo bônus um módulo falando apenas de plantas nativas, da importância das plantas nativas, que vocês vão ver aqui em seguida, e também uma apostila completa com mais de 50 espécies com potencial para uso no paisagismo. Confere. Mas falar sobre esse tema que está bastante em alta, que é o uso das nativas, né? Por que é interessante a gente procurar usar nativas? E também por que a gente não pode condenar as exóticas, né? As exóticas são plantas de fora, a gente chama plantas de fora de outras regiões como plantas exóticas. Então, primeiro vamos começar a fazer um adendo em relação a isso. A natureza ela não entende os limites geográficos que a gente impõe. Aqui na América do Sul a gente tem países como o Brasil, a Argentina, o Paraguai. A natureza, para ela, tanto faz. O que faz a maior diferença na natureza ali é o clima, é o relevo, a posição ali dentro do planeta, né? Então, esse limite geográfico que a gente fala de países, fomos nós, seres humanos, que delimitamos. A natureza não tem nada a ver com isso. Inclusive, a gente tem naturalmente plantas aqui na América do Sul que não são de origem da América do Sul, algumas são da Índia, que não foi o ser humano que trouxe. Existem indícios que chegaram boiando pelo mar de forma natural, tá? Como as sete copas, aquele coco, aquele coquinho, né, que tem muito acho que também chamado também de chapéu de sol ou chapéu do Panamá, que é aquele dá uns coquinhos, tem uma folha larga, que tem em quase todo o litoral do Brasil. É uma planta de fora, uma planta exótica, se não me engano, da região da Índia, em que tem indícios que chegou através do mar. A mesma coisa o coco baiano. O coco que é quase uma figura de país tropical, né? Essa figura é muito presente no Brasil. Também há indícios de que o coco ele chegou boiando através das marés e se deu muito bem aqui no nosso país, e aí muita gente acha até que o coco é nativo do Brasil. Então, o que a gente vai falar sobre isso? Como que a gente vai se achar mais esperto do que a própria natureza? Ao meu ver, uma das principais questões que nós devemos analisar é como que é a interação dessas plantas, que é a flora, né? Como a interação dessa flora com os animais daquela região, que seria a fauna, com os pássaros, com os insetos e tudo mais, com as abelhas, né? Abelhas nativas. Se a gente coloca uma planta, mesmo que exótica, e ela serve como abrigo para pássaros, pássaros conseguem se alimentar dessa planta, conseguem fazer seu ninho naquela planta, as abelhas se aproveitam do néctar das flores para conseguir seu alimento, essa planta está contribuindo e muito com a fauna e com a flora do local da mesma forma. Então isso é o ponto mais importante. E uma situação global que nós precisamos cada vez mais, principalmente dentro das grandes cidades, de cada vez mais plantas sim, independente se é nativa ou se é exótica, nós devemos ter mais plantas, tá? Principalmente, nós devemos ter mais plantas e principalmente mais árvores. Árvores dão sombra, árvores diminuem o impacto da chuva ao chegar próximo do solo, árvores melhoram a penetração da água ali no solo também, o que pode prevenir em relação a enchentes. Então nós precisamos, acima de tudo, maior vegetação. Lógico que analisando com critério, né? Questão de raízes, dependendo de onde vai colocar, né? Se não é uma planta que a gente chama de planta invasora, que a tendência das plantas invasoras, e existem inclusive nativas que são plantas invasoras ou invasivas, tá? Que ela solta muito semente muito germinativa, e ela começa a germinar tanto ao redor que ela começa a exterminar outras plantas. Então, dentro de um local planejado, de um paisagismo, de um urbanismo, é legal também evitar plantas invasoras, seja nativa ou não. Mas, acima de tudo, aqui eu deixo a ressalva de que não vamos condenar as exóticas, tá?
Às vezes tem exóticas que funcionam até melhor por conta de um rápido crescimento e nós precisamos aí de uma urbanização com plantas que cresçam rápido, que formem rápido, né? Mas apenas deixando esse adendo e vamos agora falar do porquê das nativas. Eu defendo muito as nativas, em primeiro ponto porque é uma coisa nossa, né? É valorizar o que nós temos de belo aqui no Brasil, o que nós temos aqui dentro desse paraíso tropical, tá? Com uma das maiores biodiversidades do mundo, realmente, com plantas maravilhosas e que fazem parte do nosso cenário. Então, acho que nós devemos, sim, valorizar essas plantas. E aí entram algumas outras questões. Essas plantas, dentro mesmo de nativa, olha o tamanho do Brasil. A gente já falou isso em outro tópico. O Rio Grande do Sul não tem nada a ver com Fortaleza, com Recife, com a Bahia, tá? Com o clima do Nordeste. A gente pegar ali o Rio Grande do Sul e o Nordeste, tem climas completamente diferentes. Então, o que é nativo ali no sul do país não vai ser nativo no Norte, no Nordeste. Nós devemos ter isso em mente, que mesmo dentro do nativo a gente tem as regiões geográficas, e aí a gente divide isso em biomas, né? É o Cerrado, são os Pampas, é a Caatinga, é a Floresta Amazônica, é a Mata Atlântica. Então tudo isso aqui são agrupamentos, né, de plantas que possuem uma mesma característica de uma região de crescimento. Então a gente tem essa ressalva também do que o que é nativo, às vezes é nativo numa determinada região, tá ok? Mas por que é interessante, além disso, falando na questão técnica, o porquê que é interessante a gente utilizar plantas nativas? Porque são plantas adaptadas a exatamente o que acontece naquela região. Vamos pegar plantas de cerrado, por exemplo, tem plantas maravilhosas, os ipês, né? Aquele show que os ipês, no branco, rosa, o amarelo, o show que os ipês dão. As plantas são adaptadas a exatamente o que acontece durante todo o ano naquele bioma, naquela região, né? O inverno mais seco, ou até as queimadas que acontecem de forma espontânea. A gente não está falando queimada aqui que é por ação pelo ser humano, não, tá? Que é uma ação criminosa. Mas dentro do cerrado, por ser um clima muito seco durante o inverno, seco e quente, acontece de forma natural as queimadas ali. Muitas das plantas são até acostumadas a essas queimadas, inclusive apenas florescem às vezes após as queimadas. Então as plantas são adaptadas a esse tipo de situação, são adaptadas à época exata que chove, adaptada à época exata que fica seco e faz o frio. Inclusive eu falei dos ipês. Os ipês, ele precisa entender ali quando interrompe a época de chuva, geralmente ali março, abril, fica algum tempo sem nada de chuva, o clima começa a cair, o clima que naturalmente no cerrado ali, né, na maior parte do cerrado é um clima muito quente, 30, 35, 40 graus. Então quando a temperatura começa a baixar para 25, 20 graus, os ipês já percebem, ó, tá ficando frio. Então ele começa a resguardar, guardar sua energia, solta suas folhas e depois floresce. Então a planta, ela entende esse ciclo, ela é adaptada a esse ciclo, ela precisa de menos ação humana para cuidar, que ela fique bem, né? Para que ela fique saudável e fique bem. Ela é muito adaptada ao ciclo de pragas e doenças que acontecem ali também. A fauna, né? Os animais, os insetos também cresceram, evoluíram, também considerando o ciclo que tem da planta e o ciclo do clima. Então é tudo uma coisa, é isso que a gente chama de ecossistema, tá? Que é todo esse desenvolvimento da fauna e da flora dentro de um bioma, de um ambiente, como eu citei aqui do Cerrado, mas isso vale para todos, isso vale nos Pampas, isso vale na Caatinga, isso vale na Floresta Amazônica, isso vale também na Mata Atlântica. Isso tudo, as plantas já cresceram ali, isso são milhões de anos de desenvolvimento até chegar naquele equilíbrio, né? Em que tantos animais, insetos, fungos, bactérias, eles cresceram em acordo total com o ciclo de chuva que acontece naquela região, com o período de floração daquelas plantas. Então, a gente tem que entender isso para criar um jardim, do que a gente diz, um jardim sustentável.
um jardim que depende menos da ação humana. Porque não é viável a gente criar, por exemplo, jardins tão dependentes de irrigação. A água é o recurso mais importante para a vida, né? E que às vezes a gente mais maltrata no planeta, né? E um recurso não renovável. Então, na medida do possível que a gente consegue criar um jardim que por si só ele vai e fica bem pelos regimes de chuva, isso é maravilhoso, ou que dependa o menos possível da irrigação, né? É lógico que sempre um jardim recém-plantado ele vai precisar de um cuidado por conta de todo o estresse que é uma implantação de jardim. Então, mas a ideia é que com o passar do tempo esse jardim ele fique autossustentável mesmo, porque dentro do próprio ciclo do jardim ele fique bonito, ele floresça, ele atrai a pássaro, atrai beija-flor, atrai borboleta. Por mais que ele fique doente, a planta não morra, você perceba ali que deu um fungo, mas daqui a pouco ela está bem de novo. Então, isso é o que a gente procura, esse é o nosso principal papel de análise como paisagista. Tá? Analisar esse critério técnico, sendo criterioso em relação a essa análise, de acordo com cada região que a gente pega para fazer nossos projetos. Isso é o que diferencia o papel do profissional de fazer um bom projeto. Tá? Então, feito essas ressalvas e falando da valorização da importância das nativas, vamos falar agora das nossas recomendações aqui. Então, isso aqui é só um trecho do nosso curso. O curso abrange tanto os pilares aqui dos cuidados e também você tem uma apostila com os protocolos, um planner de cuidado anual e, como dito, uma apostila também com indicação de mais de 50 espécies nativas. Então, se você gostou e quer conhecer um pouco mais aqui do nosso trabalho, considere adquirir. Eu vou deixar aqui em algum espacinho para vocês e na descrição também desse vídeo o link para você comprar na plataforma. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima!